Seja muito bem-vindo ao nosso Bora Viver a Realidade. É o seguinte, galera. A gente tinha explicado sobre obsessão em criança. E aí você sabe como que tudo que fala gera um pouquinho de polêmica, o pessoal tal, não sei o quê. Mas a gente vai explicar agora de uma forma que você vai conseguir entender do que a gente está querendo falar. Que não tem a ver com pureza, com essas coisas. Tem a ver com o seu passado, tem a ver com espíritos que pode te acompanhar, a você fazer maldade, bom, enfim. Então vamos lá. Temos um monte de tipo de criança, né? Muitos. Por exemplo, um assassino matou um monte de gente, certo? Um assassino hoje adulto matou um monte de gente. E ele passou lá pelos seus tratamentos, que ele foi pro outro plano, tal, não sei o quê, mas aí por um que a gente vai explicar depois isso, que eu não vou entrar em detalhe para não bagunçar. E ele reencarnou, certo? E aí? Aí é que tá. Só para poder começar a explicar. A gente não tem o hábito de dizer que malandro envelhece? Tem gente que fala, mas era um senhorzinho. Mas bandido fica velho, não fica? É. Então, também reencarna. Então, vocês estão conseguindo entender agora? Vocês estão conseguindo entender? O raciocínio? As pessoas, elas às vezes não param para pensar e elas falam assim, mas uma criança, é doído mesmo pensar que uma criança pode carregar o espírito, o reencarne de uma pessoa vingativa, mas existe. Agora, infelizmente. Então, aí, o que a gente sempre pega pesado? Que você tem uma criança, e você não sabe do qual potencial ele vai ter quando virar adulto. É aí que você tem que tratar ele da melhor forma quando é criança. Olha, eu vou explicar. Não é? Não tem criança que é assim, ó. Tem criança que é assim. Toda criança é danada. Nós não estamos falando de criança danada. Existem coisas que é coisa de criança. Que é bagunça mesmo, é arte. Coisa de criança. Arte de criança. Arte de criança, exatamente. Mas existem coisas que você vê que é maldade. Eu já vi, já presenciei. Vamos supor, toda criança, ela pega o lápis do amiguinho e põe no bolso dela, na escola, e leva para casa. É uma arte de criança. Ela pega uma borracha ou um brinquedinho risca e a parede, leva. Risca a parede. É uma arte de criança. Agora, tem criança que ela insiste nisso. Ela tem o hábito, ela tem a mania. Às vezes ela não precisa disso, mas ela tem o prazer de tirar dos outros. Tem criança que tem prazer de judiar e ver uma outra criança chorar. Tem. Eu já vi isso. Eu também já vi. É que você vai pegar uma coisa e furar a outra criança e você vê que ela sente maldade. Prazer. Aí você tem que tomar cuidado com esse tipo de Sim, atitude. Sim. Aí você fala assim, mas não, ela tá sendo de duas uma, ou ela é uma reencarnação de alguém que vai precisar ser tratado nesta vida porque ainda não ficou curado. Exatamente. Ou ela está sendo possuída, obsediada por um espírito maligno que também pode ir muito. E vocês não têm noção do que é isso. Que às vezes é mais também isso do que o outro lado. Do que o outro Porque lado. é uma coisa que nós vamos explicar depois. Exatamente. Pode acontecer? Pode. Então, assim, às vezes é mais de que 60% que a criança está sendo acompanhada por um espírito obsessor do lado dela, e forçando a fazer coisa errada, e que vai porque não tem um discernimento ainda, então faz porque está sendo E levado. É simples, às vezes os pais, Rogério, eles passam por cima de coisa que eles estão vendo com os olhos deles. A criança pega, que nem você citou, pega o lápis do outro, chega em casa, o pai acha engraçado, e não faz o corretivo, você não ensinou. Então, ele não vai descobrir se o filho dele tá fazendo uma arte ou se isso tá na alma dele. Ou se ele vai carregar isso até ele ficar adulto e aí na hora que ele vira mesmo de verdade um bandido. Exatamente, meu filho. Muito bem, é isso mesmo. Resumindo a Então, se você começa cedo a buscar, a corrigir tudo isso, você vai descobrir muito cedo quem está na tua companhia. Olha, você veja bem, você já viu moleques, isso geralmente acontece muito com moleques, que eles pegam o brinquedo da irmã, por exemplo, boneca, e eles fazem barbaridades com a boneca como se estivesse fazendo com o ser humano.
E eles têm prazer de fazer isso. Eles quebram, arranca olho, arranca cabeça. E eles têm aquela maldade mesmo. A maldade mesmo. Você entendeu? Já vi, já. Você já viu criança que ele não quer o dele, mas ele quer só o dos outros? Ou aquele que não divide nada. Não divide. Então ele traz na alma, ele traz um DNA. Gente, existe uma coisa chamada memória celular. Você traz de outra vida. Então não adianta querer se enganar. Não adianta você falar assim, ai, mas a criança é tão inocente. Ele é um reencarnado. Aí que nós temos que tomar um cuidado triplicado. Se Deus confiou que até você saber qual que é a índole dessa criança, você tem que tentar levar ela para o melhor caminho. Você tem 2 filhos, você tem 2 problemas. Um deles, um filho pode ser perfeito, nossa, não precisa fazer nada. Mas o outro, você vai ter uma luta constante. Você tem 3 filhos, um filho não tem vício nenhum, e o outro, se você não amarrar ele num canto da parede, ele vai virar um bêbado. E eu não tô falando pra vocês baseado em outras pessoas. Eu falo baseado na minha vida. Eu criei 3 filhos sozinha. Que, na verdade, você tem como exemplo até seu irmão, né, mãe? Não é, filho? Que todos vocês irmãos... tivemos a mesma educação. Que ele teve a mesma caminho, educação também, exatamente. mesmo caminho. E você até contou a história dele no canal vizinho, dele ter se perdido pro mundo. Ele se perdeu pro mundo com 21 anos. Então, pra vocês terem uma ideia. E ele acabou perdendo a própria vida por conta disso. E, ó, o que a gente tá tentando querer falar pra vocês é que, assim, ó, esquece o mundo carnal. Nós estamos falando de uma coisa espiritual. Nós não estamos incitando vocês a terem pensamentos malignos, mas pensamentos de cuidado. Nós estamos falando para vocês qual é o sistema por detrás da gente, que é onde que é a parte que você reencarna, o que pode te acompanhar, o que não pode. E que hoje em dia é muito engraçadinho você ver coisas e por que tá se perdendo muito hoje? Porque antigamente os pais eram em cima, então eles tinham mais cuidado, que tinha sabedoria. Hoje não, hoje ninguém liga pra nada, é celular, é tablet, é série que o cara perde assistindo e você não nota, e você não nota seu filho. Rogério, aí o você que falou acontece, uma coisa. você tá perdendo, a gente tá perdendo as molecadas, não é culpa da molecada não, é culpa sua, é culpa dos pais que perde, por não prestar atenção no que essa criança tá trazendo de lá de trás. Não, e 2 coisas importantes que eu vou falar. Uma a palavra diz que Deus confiou a você, filhos dele, para você ajudar a educar. Se fosse para ajudar, para não educar, ele já falava logo que não precisava ele soltar igual um rebanho de gado no mundo. Ele confiou em você. Você é o tutor. Educar. Ele confiou em você, agora, então você tem que dar o melhor. Gente, eu ontem estava vendo num canal vizinho aí, até onde eu tenho os meus vídeos. Eu não acreditei no que eu vi, mas também o pessoal caiu de pau em cima disso. O vídeo era uma criança brincando no chão com um carrinho, vinha um monstro virtual e como se chupasse o sangue ou possuísse a criança por trás disso, gente. Um absurdo, uma coisa horrenda, ridícula, horrível. É o que eu falo, tá se perdendo, as coisas se perdem. Tem coisa que nem de brincadeira a gente tem que fazer. Exatamente. Essa é a verdade. É a verdade, filho. Nem de brincadeira a gente deve levar algumas coisas. Os nossos filhos são os nossos tesouros. Deus nos confiou. Agora depende de você. Fazer isso aí. Tá?